bem, estamos aqui no Fé e Razão para falar da dimensão da nossa espiritualidade. A primeira realidade da nossa espiritualidade é a fé, né? E ela é plana. E como é que eu vou te explicar isso, a primeira dimensão? Vamos imaginar uma régua, né? E você tem números negativos e números positivos ali. Então, é como se a fé fosse um botão de fogão, você aumenta a fé ou você pode ter fé de menos, dependendo, né, da visão que você tem. Então a sua visão é limitada linearmente, ou à direita ou à esquerda, ou é isso ou é aquilo. É uma coisa muito binar essa fé. Esse é o princípio da sola fide, né? Mas vamos supor que em cima desse fogo a gente bote uma panela de pressão. Então, além de vigiar o fogo, a gente tem que vigiar a panela. Então você já entrou em outra dimensão. Você já entrou numa dimensão mais plana. Você saiu do linear e foi para a dimensão espiritual da esperança. Porque a fé é o princípio da esperança. E como é que eu vou explicar isso? Né? Muito simplesmente. Né? Você tem aqui a linha vermelha, que é uma pessoa que tem a mesma fé, né? Mas mantém a esperança igual. Ela não evolui. Então é como você que acredita em Deus e fica sentado na frente da televisão. Você tem fé em Deus, você acredita em Deus. Mas, né? Falta o quê? Aquilo que Tiago fala, as obras, que é mergulhar na esperança. Então aqueles que vão aumentando em obras, né, se tornam grandes santos e mártires. Você não pode comparar a sua dimensão espiritual, né, você aí sentado vendo televisão dizendo que acredita em Jesus e está salvo, com aqueles que mergulharam na esperança e se tornaram mártires. E aí, né, vem a terceira dimensão espiritual, que é o que? A caridade, que é a maior de todas. Né? A fé e a esperança é a caridade. Por quê? Porque a caridade, ela que dá a solidez da fé. Se você pegar a matemática, você vê que se você está lá no zero, você é um pontinho. Se você avança para a direita ou para a esquerda na fé, você se torna uma linha. Você tem uma visão linear, bipolar das coisas, né? Ou é ou não é. À medida que você sai do seu conforto, você começa a perceber que há muito mais do que essa visão, né, unidimensional. Há uma visão bidimensional. Né? E quando você mergulha na caridade, você vê que a coisa está em três dimensões e a sua fé é sólida. A sua realidade espiritual, a sua caridade, a sua esperança é sólida. Mas isso é um processo. E é difícil, gente, quem está na primeira dimensão entender o que é uma segunda dimensão. Assim como quem está na segunda dimensão é difícil entender o que está na terceira dimensão. Porque ele não tem essa visão das coisas. Né? Então, aí é a grande dificuldade disso, de se entender esses princípios, né, das dimensões da nossa espiritualidade e como é que ela vai evoluindo. Então o cara pode ter fé, o cara pode ter esperança, mas a fé católica, ela tem uma coisa a mais. Ela tem a quarta dimensão. E o que seria a quarta dimensão? Você pega aí na tela do seu computador, para você ter uma imagem boa, né, as suas cores RGB, né, lembra aqueles
televisores antigos que tinha embaixo, né, o vermelho, o verde, o azul, né? Tem que estar equilibrado para você ter ótima, né, visão no seu computador. São 3 dimensões, são realidades. Agora, adianta você ter os 3 em ordem e o brilho, que é um quarto fator, tá lá no último, tudo escuro, você não vai enxergar nada. Não enxergará nada. Né? Você tem que ir aumentando o brilho aos poucos até que se ajuste aquilo que você consiga ver. E aí sim você vai ter que botar as cores de acordo com a realidade. Correto? Então a nossa realidade, né, e a quarta dimensão, ela tem que transcender a nossa dimensão, as nossas 3 dimensões. Porque nós vivemos em 3 dimensões. Correto? Essa quarta dimensão espiritual, ela se chama, para nós, Eucaristia. Por quê? Porque ela transcende o tempo. O sacrifício de Cristo remiu de Adão até as gerações futuras. É um sacrifício que entra na eternidade. Onde, na eternidade, o tempo e o espaço não fazem o menor sentido. Mas isso são degraus de fé. Como é que o cara vai compreender a Eucaristia se ele é lá atrás, né? Não tem essa dimensão, não tem profundidade de fé. Se ele é numa única dimensão, a única coisa que ele vê é o plano. No máximo, ele fica ali em 2 dimensões. Né? Ele não tem uma visão tridimensional, uma visão mergulhada na caridade. Ele é simplesmente linear. Ou é ou não é. Se eu não entendo aquilo, aquela coisa não existe. Então ele é o suprassumo dele mesmo, até que ele se reduza ao ponto. Ele pode entender o que é ser um pontinho. Correto? Tudo que sai dele, tudo que transcende dele, ele não consegue compreender. Então, é o que eu falo, para que você tenha uma fé sólida, você tem que mergulhar nisso, você tem que sair da sua 0 dimensão, do seu ponto, e galgando de linha ao plano até ter o sólido. E do sólido, você partir para o transcendente, você vê que há muito mais do que os olhos enxergam. Através das coisas materiais, chegar às coisas espirituais. Por isso que quem fica lá no sola fide, que é uma dimensão só, ou é ou não é, ou é direito ou esquerda, ou quente ou frio, ele não chega nessa transcendência eucarística. Então, eu espero que você tenha entendido isso. E se questione aonde está a sua dimensão espiritual. Então, gente, paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.